Ahoy, hoy, welcome back to one more episode of the Cultura Inglesa Podcast. Eu sou o Caio Copato e... Eu sou o William Bueno. E se você sempre quis saber o que os professores tanto falam, além de tomar muito café na sala dos professores, é aqui que abrimos as portas das salas dos professores das culturas inglesas de todo o Brasil. E no programa de hoje estamos gravando esse episódio no dia da Black Friday, né, Bill? Black Friday. E comprou o que na Black Friday? Cara, por enquanto só olhei ali. Tô parecendo assim quando você vai na loja, tô só olhando, entendeu? Tô só olhando. É. Provavelmente nada, mas vamos ver, né? Até o fim do dia. Sem problema, assim, quando você vai, browse na loja e vem o vendedor que se aproxima e fala, você não posso ajudar? Você fica meio... Cara, eu tinha até 2015, que foi a última vez que eu fui numa loja, assim, presencialmente. Então já faz quase 10 anos que eu não sei o que é isso. Só online agora. A gente meio que aprende, né, que o certo é você olhar... as pessoas que trabalham em loja vão me bater, né? Mas eu confesso que eu faço isso. Eu olho na loja e compro na internet. Não, isso aí é errado. Faz, não? Tá errado? Eu acho muito errado. Ué, bom, enfim, né? Não comprei nada, então, cada um com as suas escolhas, não é mesmo? Polêmica. Nossa, bati na mesa. Né? Bem, último episódio do ano tem que ter o batidão na mesa, Desculpa. tem que ter a polêmica. Muito bem. E como hoje é Black Friday, ontem foi o dia do Thanksgiving, né? E no nosso episódio anterior falamos aí sobre gratidão, que é sobre o que essa comemoração se trata, né? E isso é uma boa deixa para o nosso My Bad. Se você não quer saber sobre o episódio anterior, pula para a próxima parte do episódio. E já sabem, né? Já que você vai pular, já que você tá olhando aqui para baixo, já deixa seu like, ativa aqui as notificações para você saber quando sai o nosso próximo episódio e se inscreve se você ainda não é inscrito. Bill, My Bad, fala aí pra gente o que é o My Bad. Bem, é aquele momento mea culpa, né? A nossa errata, é o momento que a gente vai reconhecer, se retratar por algum deslize ali, pode ser de pronúncia, alguma palavra que a gente usou errado ou até informações, não vou dizer assim erradas, mas não corretas o suficiente, se é que existe. Faltou ali, né, um pouco de informação, né? Faltou ali um crivo maior. É isso? É crivo? Perfeito, é isso aí. Eu tenho sempre uns lapsos, assim, de umas palavras que aparecem assim, na minha cabeça quando a gente grava, especialmente em português. Então, como temos aqui um compromisso com a verdade, eu trouxe algumas informações sobre a origem, né, do Dia de Ação de Graças, o Thanksgiving, nos Estados Unidos, né? Então tem origem ali nos anos 1600, na época dos Estados Unidos e suas colônias, né? E os Pilgrims, os peregrinos, que eu acho que essa é a tradução correta, né? Vieram ali, né? Fugiram da Inglaterra, vítimas de perseguições religiosas, e eles se estabeleceram ali, obrigado, em Plymouth, né? Em Massachusetts. Esse foi o primeiro settlement, né? Em New England, né? Na Nova Inglaterra ali. E os nativos da época, Wampanoag, né? Wampanoag. Eles ensinaram ali cultivo, pesca e tal. Isso acho que é uma das coisas que a gente mencionou, né? Acho que o Cadu mencionou. E aí eles tiveram ali uma colheita muito boa em 1621 e fizeram um banquete de 3 dias. No entanto, esse banquete não tinha peru, porque ainda não tinha no mercado. Eu não sei, assim, mas por algum motivo não tinha lá na época. Acho que eles não cultivavam ainda. Não tinha Walmart. Exatamente, ainda não tinha. Então, tinha muita coisa, mas não tinha peru. Então, desculpa aí pela informação fake news total que eu passei. Exatamente. Então, apesar de ser o prato principal dessa celebração, a gente vê aí, né, em várias referências, o banquete na época se constituía basicamente de carne de cervo, animais silvestres, né? Coelho, esses tipos de carne. O elenco do Bambi, praticamente. Exatamente, muito triste, aliás. Milho, abóbora e frutos do mar, né? Então, 90 membros ali da tribo Wampanoag foram convidados a esse banquete e essa tradição se estende até hoje, né? Nos Estados Unidos. Uma coisa muito interessante é que no Canadá também tem Thanksgiving, só que é na segunda-feira de outubro, ou seja, é sempre a última quinta do mês nos Estados Unidos e no Canadá é a segunda-feira. Feriado de segunda, assim, fixo, todo mundo gosta, né? Então, parabéns aí aos canadenses pela iniciativa. Exatamente. E a origem do Thanksgiving canadense é um pouco diferente, né? Ela é mais antiga, né? Ela remonta
remonta a 1578, né? E ela tem origem com a história de Martin Frobisher, que quando chegou em Newfoundland, ele fez essa cerimônia para agradecer, né, a sua sobrevivência, por ter sido uma expedição muito difícil, para uma jornada ali pro noroeste canadense, né? Então essa data passou a representar ali um sinal de agradecimento pelo fim da colheita, bastante inspirado pelos festivais já muito antigos da Europa, né? Os festivais de outono europeus. Maravilha. Agora também não tem o que reclamar, porque a gente falou de Thanksgiving já. Agora tá explicado. E o nosso episódio de hoje é muito especial. Estamos aqui numa disposição aqui especial, eu e o Bill, como 2 mestres de cerimônia. E o nosso intuito hoje é olhar para trás nesse ano tão especial de 2024. Estamos aqui gravando o nosso episódio de número 149. Hã? O quê? Você não sabia que a gente tinha 149 episódios? Só pra explicar, a gente tá contando também os episódios na época que era só em áudio, né? Então, algumas plataformas de áudio, principalmente Spotify, né? É a mais conhecida. A gente teve lá mais de 100 episódios. Na verdade, bem mais que isso, porque esse aqui é o nosso 8º episódio hoje em vídeo. Ou seja, 2024 é o ano que marcou a transição do Cultura Inglesa Podcast de apenas áudio para áudio também. Ainda tem lá no Spotify, você pode só ouvir, mas caso você queira ver aqui as nossas faces, né? E também os nossos convidados, também tem no YouTube, enfim. E para a gente celebrar aqui o nosso primeiro ano nesse novo formato aqui de videocast, nós resolvemos eleger os nossos momentos favoritos de 2024 no Cultura Inglesa Podcast, né, Bill? Exatamente. Então, como eu falei, esse foi o primeiro ano em vídeo. Então, a gente decidiu pegar esses 7 episódios, né? E selecionar aí os melhores momentos, né? A gente teve uma ideia muito boa aí do grande Rafa. Abraço aí pro Rafa. Abraço, Rafa. Ele deu a ideia da gente fazer um Oscar de momento. Isso aqui pode ser o aqui, Oscar. Ó, pronto, aqui, ó. Vamos usar isso aqui, Olha só ó. que legal. O então, prêmio, simbolicamente, né? Cada episódio vai ganhar aqui, né, o prêmio de cada categoria. Aqui, está aqui a nossa estatueta. E o Rafa deu a ideia de eleger, então, alguns momentos. Assim, é difícil quando a gente fala o mais tal, né? Porque é sempre difícil de escolher um, mas assim, um momento que a gente acha que foi muito. E aí tem aqui as categorias, eu não vou dar spoiler. Mas a primeira, já vamos começar com uma coisa bem, né? A reflexão mais profunda. Qual episódio, ou foi o episódio mais profundo, ou que teve algum momento ali, ou alguns momentos de reflexões profundas? O que você achou, Caião? Ah, pô, Bill, acho que a reflexão mais profunda... Eu acho que as nossas conversas todas evocaram algum tipo de reflexão, algum tipo de insight, alguma provocação, assim, especialmente no que se diz respeito ao como a gente pode usar ali diferentes approaches pro aprendizado de inglês. Mas eu acho que uma reflexão que foi bastante relevante esse ano foi no nosso 2º episódio, em que a gente falou das inteligências artificiais generativas. Boa. Né? Então acho que a Raquel e o Márcio, eles trouxeram ali algumas reflexões muito pertinentes assim, sobre o assunto, né? De como que a gente pode usar a inteligência artificial como um aliado, né? Como um assistente, como uma ferramenta no processo de aprendizagem. Então vamos ver um trechinho. About the implementation of AI and everything in our field, I mean, at Cultura Inglesa as a whole and everything. At the moment, I mean, this moment of evolution and everything, it's crystal clear for all of us, at least, the human factor. I mean, in our case, a teacher or a human being is absolutely necessary, is of paramount importance for this process, right? You cannot do everything just using generative AI, right? AI cannot do everything for you. Learning a language is social. It's about interaction. That's the thing. Human interaction. Exactly. E você? Qual que você achou o episódio mais interessante, o momento de reflexão mais profunda de 24? Eu não sei se eu chamaria assim de uma profundidade, ou nem sei se uma reflexão, mas eu acho que o que foi mais talvez assim eye-opening na nossa área, que é o ensino de inglês e o uso,
da língua inglesa, foi sobre os sotaques. Foi o nosso primeiro episódio, porque a gente sempre... A nossa tendência, e até dos alunos, e de qualquer pessoa que fala sobre inglês, é de categorizar sempre que é inglês americano e britânico. Então, o seu sotaque é americano ou britânico. E assim, a gente abriu um leque ali, né? A gente fez a nossa pesquisa antes, claro, e a gente também teve aí o Marcel que trouxe anedotas, você também, como viajante aí, experiente, várias anedotas de vários sotaques. A gente falou, inclusive, de como o Reino Unido, apesar de ser bem pequeno, ali dentro tem uma infinidade de sotaques. Então vamos ver um pedacinho desse episódio. Okay, so the Cockney is an accent? Originally, historically, there's this Part of the city, from part of the city. Yes. Like here in São Paulo, we have like different accents in São Paulo. We often say that. Yeah. Right. We have the Mazarope accent, right, which is the people from the countryside. We have the Mano Brown, right, which is galera, né, from da quebrada, and Bossa, né, paulistano ali, Faria Lima. So the same thing happens in London. Bom, acho que fica aí pra você, nosso ouvinte, né, o Nos nosso seguidor, comentários. escolher qual desses momentos você acha que trouxe a reflexão mais profunda de 2024 para levar aqui a estatueta, o Golden Lion, que não é golden, é o Translucid Lion. Põe aí nos comentários, hein? A gente quer ver todos os ganhadores. Isso aí. E a próxima categoria ao nosso Translucid Lion Awards, tá certo? Translucid. See-through, translucid. See-through Lion. O vocabulário mais interessante. A gente sempre traz, né, ao final de cada episódio, o momento How Do You Say, que a gente trabalha, né, o vocabulário emergente. E eu acho que, assim, pra mim, hands down, foi o episódio com a Makita Macmillan, né? Porque foi não a nossa primeira convidada gringa, mas foi a primeira convidada internacional nesse nosso novo formato. E a gente fez um formato muito interessante, né? Que a gente pediu para ela, né? Eu acho que foi, apesar dela não ter sido a primeira convidada não nascida no Brasil do podcast, ela foi a primeira convidada não brasileira e não professora de inglês. Então foi para ela um desafio assim, de explicar ali, né, o significado de algumas expressões. So, Makita, in our conversation, you use the words trickle down to. How would you explain it? So trickle down basically means that like it will impact other people from it impacting one person. So me obviously doing my journey and being supported through Small Green Shoots to get to the point that I am now in my career has impacted my family. So it's impacted my son in terms of like how he'll think about his future and his options. It's impacted my financial situation, which has directly impacted my family, my mum. So muito legal, né? Eu gostei desse momento aí. E você? O que Cara, você pra acha? mim, eu vou ficar com o episódio sobre video games. Foi um episódio muito legal, principalmente pelo fato da gente ter alguém que talvez não é o tipo de pessoa que vem à mente com a nossa visão mais tradicional, assim, né? Do gamer, né? Então, uma mãe, né? Uma professora, mãe, que é uma gamer, joga mais que a gente, até pelo que ela falou aqui. Verdade. E, então foi muito bom. Mas assim, a questão, né, focando no vocabulário, acho que foi um episódio que teve uma variedade muito grande de palavras, porque a gente falou não só sobre as questões técnicas, né? Então, quando a gente estava falando, por exemplo, sobre a revolução que foi o Atari na época, ou as diferenças entre plataformas e a modernidade dos jogos, mas também os jogos em si. Então, falando de Zelda, a gente falou sobre geografia, ou sobre poções, enfim, né? Como a gente falou de lore, né? E como lore Exatamente. E a palavra folklore tem uma relação ali, né? Foi bastante interessante mesmo. Vamos ver alguns momentos. Uma palavra que eu gosto muito que é a palavra lore. Sim. Explica pra gente o que é um lore. Lore, inclusive, é uma palavra que eu aprendi há pouco tempo por conta de videogame, não conhecia. Acho que talvez fora da referência de videogames, se eu mencionar Senhor dos Anéis, por exemplo, a gente conhece os 3 livros, né, que foram transformados em filmes, mas
o universo do Senhor dos Anéis também tem a história do Hobbit e do Silmarillion, que vai lá no começo, dos elfos e etc. Então a lore, ela é todo esse universo, essa história. Não, esse episódio foi bastante legal mesmo. E é um assunto que a gente gosta muito de falar, né? E como o Bill falou, né? Eu acho que da mesma maneira que o episódio de sotaques, ele ajudou a desmistificar e derrubar esse paradigma, né? De 2, né? Sotaques. Eu acho que também ajudou a trazer uma nova perspectiva sobre o videogame, né? Que a gente pensa assim, videogame é só coisa de adolescente ou é só coisa de, sei lá, de homem, né, que viveu ali naquela dos anos 80 ali. Não, né? Acho que o videogame é uma mídia super poderosa, né? É uma maneira muito legal de contar histórias. E eu acho que contar histórias tem tudo a ver com língua, né? Tudo a ver com certeza. Inglês. Eu acho que foi muito legal. Não só o vocabulário, mas o episódio como um todo. Então vota aí, ó. Quem que vai ganhar o Prince Lion Awards. Já mudou de nome 5 vezes o prêmio nesse episódio. Mas por enquanto é o Prince Lion Awards 2024 de vocabulário mais interessante. Agora uma palavra assim que tem estado muito em alta aí ultimamente é inspiração, né? Ah, sim. Então o que te inspira e tal. E eu acho que isso é algo que é muito bom quando a gente sai daqui, né, inspirado após gravar um episódio, principalmente por causa dos nossos convidados, que sempre trazem muita coisa legal aqui. Então pensando assim, no episódio em si, qual foi o que te deu mais inspiração? Você se sentiu muito bem, saiu daqui pensando no que a gente falou aqui, no que o nosso convidado falou, enfim. Cara, eu tenho uma confissão a fazer. I got another confession. Quando eu tinha cabelão, os meus alunos falavam que eu parecia o Dave Grohl. O salto violento de 2019 para 2024. Só que Põe no aí. caso vai ser 2017 ou 2016. Que foi quando eu cortei o cabelo. Vamos ver. Não, esse aí só pra quem acompanha o Cultura Inglesa Podcast, cai o cabeludo agora. Não, vamos lá. Faz o freeze frame aqui, ó. Muito bem. Bom demais. Que é? A minha confissão é que eu achava que talvez não fosse sair dessa forma do episódio sobre gratidão. Foi um episódio que ele me lembrou, me trouxe aqui algumas lembranças, umas memórias, assim, de momentos e o papo com o Cadu em si, eu acho que foi bastante inspirador. Eu saí daqui do estúdio naquele dia, assim, com uma energia diferente, que assim, legal. Cara. Eu tive um aluno que ele fez um workshop, na época, na Cultura, de grammar. Precisava dar uma melhorada no inglês dele para ele conseguir uma vaga lá de emprego. E aí no final do curso ele veio me agradecer, falou que ele conseguiu a vaga e ele me deu um presente. E ele me deu cara, era um caderninho assim. Eu acho que ele nem percebeu quando ele comprou, mas era uma agenda telefônica. Mas eu fiquei tão assim comovido com o gesto que eu falei assim, cara, eu vou usar isso aqui e para cada uma letra dessa agenda eu vou listar um motivo pelo qual eu tenho de ser grato que me ocorreu. Concorda que foi esse momento? Foi muito legal, foi muito bom esse episódio, as histórias que vocês compartilharam, né? Sobre gratidão. Eu também concordo com você a questão de sair daqui realmente se sentindo muito bem. Mas eu vou escolher um episódio que já foi citado aqui por outro motivo, mas pra mim, eu achei muito legal o episódio da Makira Macmillan. Por quê? Porque quando eu entrei na Cultura Inglesa, uma das coisas que eu fiquei mais impressionado, assim, foi a quantidade de iniciativas sociais que a cultura ou era responsável por, ou que a cultura patrocinava, promovia e ajudava. Então eu lembro algumas, assim, Meninos do Morumbi, o rugby, né? O rugby no Brasil, principalmente na cidade de São Paulo, imagina, é um esporte que teoricamente seria super elitizado. Sim. Né? A gente vê esportes aí mais, assim, menos conhecidos que geralmente é elite que tem acesso. E a Cultura Inglesa sempre fez um trabalho muito interessante de jovens em
locais assim menos favorecidos, que tiveram a chance de participar de torneios internacionais até, de rugby, tá? É muito legal. Tem no YouTube, se você procurar, tem alguns vídeos, tá? Da cultura sobre isso. E todos os projetos sociais da cultura culminaram em algo que a gente já falou muito aqui no podcast, principalmente na época do Spotify, a cultura inglesa Paraisópolis, né? Isso aí foi o ápice. Então, assim, quando a gente teve a Makira Macmillan aqui, uma pessoa vindo da Inglaterra, que às vezes a gente nem imagina. Tem projeto social na Inglaterra? Pra quê? Mas tem também. Por que coisa? Então tem pessoas também que precisam de ajuda, claro que numa fração bem menor se a gente comparar com o Brasil, mas também tamanho, tem. população, Sim, né? lógico. Mas assim, toda a questão de ser também... Problemas diferentes também, né? Sim, com certeza. E assim, toda a questão de ser relacionada à música, que é algo que a gente gosta. Então, pra mim, foi muito, muito inspirador mesmo. Our young people are predominantly from low-income backgrounds. A lot of them are from black and minority ethnic groups. And we do things that, like, we take them to the theatre, or we'll take them to an area outside of London that they've never travelled to before. But it's about them feeling like they belong in the space as well, which I think is massively important, because confidence is a big thing. It was a big thing for me as well. When I was coming up in my career. Então, é muito legal mesmo o projeto e muito bacana, né? A Makira ter se disponibilizado a participar e, eu acho que fica aí pra vocês escolherem aí quem que vai ganhar o Prince Lion Award 2024 na categoria episódio mais inspirador. Você que escolhe. E qual é a próxima categoria? Bem, algo que a gente tem tentado fazer bastante aqui nos episódios é dar dicas práticas, né? Principalmente sobre inglês, claro, técnicas de estudo, enfim. Então, tava pensando aqui, Caião, que episódio você acha que teve umas dicas bem legais? Assim, tipo, a pessoa tá assistindo o episódio, ouvindo e fala, não, legal, então acabando o episódio eu vou fazer isso, ou eu vou... Enfim, aplicar isso aqui. O que você acha? Cara, acho que é um episódio que trouxe dicas muito práticas. Embora, admittedly, foram dicas bastante pontuais, porque se tratava de um momento ali específico do ano. Eu acho que foi o episódio com a Liliane. Sobre o Festival Cultura Inglesa, a edição desse ano, né? Que a Liliane trouxe ali inúmeras dicas de como, né, o nosso aluno e comunidade em si, né? Não necessariamente os alunos, porque o festival é aberto para todos, né? Então, várias dicas ali de, né, diferentes maneiras de como curtir e aproveitar o festival. Eu acho que esse episódio não foi a primeira vez que a gente fez também, a gente sempre faz todo ano. Foi excelente. Coloca um trechinho aí do episódio. É importante falar aí pro pessoal, ó, que quem não tá em São Paulo, vocês alunos aí da cultura inglesa de todo o Brasil, não vai estar em São Paulo, tem atração no formato digital, né? Tudo, muita coisa legal. Você tá em São Paulo, não é ainda aluno da cultura inglesa, quer conhecer a cultura inglesa, vai ter atração dentro das nossas unidades. Vem conhecer a gente, né? Quer conhecer outros lugares em São Paulo, né? Cinemateca, ao ar livre, né? Ou Sesc, a gente vai estar em todo lugar, né? Ó, que legal. Hoje, infelizmente, você vai ter que esperar o episódio do ano que vem. Vai ter ano que vem, já vai se preparando, né? Aí. Então, qual que seria um concorrente à altura, na sua opinião, Bill? Olha, eu gostei. É um episódio também que você já mencionou, por outro motivo, mas eu gostei muito da parte, assim, mais de dicas de idioma mesmo, tá? Do último, sobre gratidão mesmo, que você falou. Porque a gente trouxe vários jeitos de agradecer. Então, pode parecer bobo, mas assim, se você trabalha muito com e-mail, por exemplo, e você se comunica muito com as mesmas pessoas no seu trabalho, então você tem lá os clientes, os fornecedores, enfim, e você não quer ficar toda vez acabando com thank you, thank you, thank you. Então a gente deu uma gama imensa de maneiras de você expressar ali o agradecimento e... Também um momento, tudo bem que eu falei, né? Eu não quero puxar sardinha, nada disso, mas eu fiz questão de enfatizar muito a questão do thanks God, né? Thanks God. Tá errado. Aí esse eu posso falar que tá errado, viu? Se viraliza Então é o seguinte, você quer falar graças a Deus é thank God, não tem o S. Porque thanks é quando você agradece a alguém. Thanks. A não ser que você tá falando, valeu Deus. Então, exatamente. Thanks você God. Fala, thanks God, você tá falando diretamente, né? Com então, Deus. Assim, nas suas orações não tem problema nenhum. Eu acho um pouco... Eu não sei se eu tenho essa intimidade com o Todo-Poderoso pra falar thanks God. Eu falo provavelmente thank you, mas assim...
Então é thank God, graças a Deus. Desculpa, thanks God é obrigado a Deus. Tá falando diretamente Já pra ele. faz um mês e o cara Eu ainda não porque conseguiu eu vejo superar. muito isso, Então eu quero... A minha missão é reduzir a incidência, o número de thanks God nas redes sociais aí. Então, não fale thanks God, apenas se você estiver se dirigindo diretamente ao Todo-Poderoso. Somente nas suas orações. Exatamente. Tá bom? Mas não diga... Graças a Deus não é thanks Graças God, a Deus é thank não God. é thanks tem God, é mais. thank God. E exatamente. Então essa é a dica do ano para o Bill. Mas eu concordo, eu acho que esse episódio, ele trouxe... Ele poderia estar em várias categorias, na verdade, aqui, né? Mas acho que as dicas ali de como se expressar e como agradecer de diferentes maneiras, eu acho que foram dicas bastante interessantes. Então acho que aí fica pra você votar aí no Prancy Translucid Lion 2024. Quem leva nessa categoria? E a última categoria, eu acho que não pode faltar, o momento mais engraçado do Cultura Inglesa Podcast São vários. de 2024. Cara, pra mim é o concurso. Foi o momento do crentão. Quem lembra do momento do crentão? Não lembra? You have quentão, so it's rum and ginger, which is great. Ginger is really pungent, right? It is. And I think in cold weather it's a perfect combination. And then you have crentão. It's like the Quentão. No, crentão is the... Crentão? Crentão is the virgin... Virgin. The virgin. because no alcohol. No, virgin. When you say a cocktail is virgin, it's because there's no alcohol. Okay. You So, for just said example, a very strange combination of Yeah, words no. together. Because like, give me a virgin Blood Mary, for example. So it's like the tomato, but no vodka. It's the Oh, I virgin see. cocktail. Virgin is like zero alcohol. tomato sauce. So Exactly, that was a terrible example. I'm sorry. Não, foi muito Cara, engraçado. Todo mundo riu, É cara. engraçado porque Até o eu pessoal do estúdio daí, exato. eu achei que era algo conhecido, assim. Eu achei Nunca que, tinha ouvido falar, o quentão, sei, né? Mas, enfim, mas realmente esse episódio foi muito bom, né? Das celebrações, assim. Sim. Eu tava muito hyped na época pela festa junina, a gente veio de camisa de xadrez, enfim. Cara, assim, não foi exatamente no episódio, mas eu lembro que quando a gente gravou o episódio do Cultura Inglesa Festival, aquela época tava um hype absurdo sobre a volta do Oasis, né? Então tava todo mundo só falando disso e postando toda hora. Será? Primeiro eles teased, né? Lá o Instagram deles e tal. E depois, confirmou, eles vão voltar. Inclusive, eu tô olhando aqui pra você. Você não falou porque você tá usando esse visual aí hoje. Isso aqui é o seguinte. Conta aí, explica, né? Não vai ter show do Oasis no Cultura Inglesa Festival, só deixando Não vai claro, ter? tá? Não é. Ah. Mas é o seguinte, essa semana tá todo mundo falando disso, né? Ah, sim. É o assunto mais comentado aí. E muita gente tá falando também que tem grandes chances deles brigarem e a turnê nem começar, na verdade. Pode ser. Ou durante a turnê, né? Às vezes eles Então, brigam. minha singela homenagem aqui, Enquanto, né? enquanto ainda há tempo, né? Esse foi um episódio engraçado. Que a gente tava aqui falando com a Liliane, né? Que é diretora de Cultura e Sociedade. E o Bill tava aqui, ela tava olhando assim, por que o Bill tá usando? Eu não queria ter, né, broken character, mas aí quando você falou no começo, o que é isso? Aí eu comecei a rir muito, mas a ideia era ficar sério o episódio inteiro, no melhor estilo Gallagher, que eu nunca vi ele sorrindo, né? Mas não deu, tipo, eu rachei o bico no começo, enfim, mas beleza. O óculos escuro Foi ficou pelo menos o ótimo. episódio inteiro. Foi ótimo. Eu acho que tá ainda reverberando até agora o assunto aí, porque parece que vai ter show, né, em 2025. Não, já aqui. esgotou em Esgotou 2 em minutos 10 o negócio, segundos, mas enfim, não dá mais, realmente, pra mim não dá mais pra ir em show, porque ou esgota o ingresso em 10 segundos, né? E você tem que comprar com 3 anos de antecedência, então você tem que saber se você vai estar vivo. Se você vai estar vivo e se eles não vão ter brigado até lá também. É. Porque tem grandes chances da banda já se separar de novo, que é só no meio do ano que vem, enfim. Então, ou é isso, ou o show é tipo de quarta-feira à tarde. E a gente tá trabalhando, exatamente. Então tá difícil aí, né? E em shows. Eu tenho um pedido aqui, eu não sei se é possível, mas se acontecer eu vou ficar muito feliz. Será que... Porque, na verdade, na minha opinião, os momentos mais engraçados mesmo dos episódios não são os que estão disponíveis, são os famosos bloopers. Ou também conhecido cortados. como gag reel. Esse ano que a gente comemora 90 anos de cultura inglesa, 90 anos, Bill. Imagina, sua avó tem 90 anos?
Ela teria uns 110 hoje em dia. Sério? Não, tô brincando, mas... Não. Mano, Não, porque... O que tá acontecendo? eu não sei também, eu não sei. Não, as duas já foram com Deus, mas eu não sei a idade também que elas tinham, então não sei, cara. Então esquece essa da avó, deixa eu fazer de novo. Ahoy, hoy, and welcome back to another episode of the Cultura Inglesa Podcast. I am Caio Copato. Não, mas não é em português essa parte? Não. Eu sou o Caio Copato. Ah, é, putz. Portuguese is our first language. We just, I know it doesn't. Yeah, I know it doesn't look that way, but trust us. Okay. Crentão, cara. Big believer. O melhor foi ele. Que crentão? It's a virgin. A gente é virgin. Meu Deus do céu. Mano, teve milhões. Então fica aí, ó, um terceiro candidato aí. Qual é o momento mais engraçado do Cultura Inglesa Podcast que levará a estatueta, o cobiçado Prince Lion Awards de 2024? Para você aí também, nosso seguidor, nosso ouvinte, nosso querido aluno, vote nos seus momentos favoritos e vote em qual foi o melhor episódio do Cultura Inglesa Podcast 2024, na sua opinião. O bloco Listen Up, que é dedicado para você, que é o nosso ouvinte old school, que se lembra com saudade dos nossos episódios 100% em inglês. Então, from now on, our episode is 100% in English. This is dedicated to you who would like to practice and sharpen your English pronunciation, right, Bill? Yeah, that's it. So let's just cast our minds back to this very recent past and tell our listeners what we approached in this episode. What was it all about? Yeah, so basically it was a recap, right? So we had like a trip down memory lane, right? Thinking about these past 7 episodes, because today is the 8th. The 8th, yeah. So we had the transition from audio only to video and audio, obviously, but it's amazing to have, you know, all the cameras and the lights and everything. And I think that we had the chance to have some fantastic guests here. So our last episode was about being grateful and everything. This is the moment to thank everyone. So our guests, right? We had Marcel talking about accents, Marcio, right? And Raquel talking about AI and technology applied to our reality as teachers. What else? Then we had João talking about festivities, all together with Bia, in an excellent episode that we talked about the June festivals, which is always one of my favorite moments of the year. And other celebrations, right? And other celebrations too, yeah. We also remember the episode about the Small Green Shoots project, in which we had our first international guest of the new format of the Cultura Inglesa podcast, Makita Macmillan. Yeah, all the way from England, right? And she shared a few of her stories ahead of the Small Green Shoots project, helping underprivileged kids and teenagers to make it into the music business, right? It was really cool. We also mentioned some snippets of the Video Games We Love episode, in which we had here our very special guest, Débora Bonifácio, coordinator at Cultura Inglesa. Yes. We talked about the video games and our adventures, our choices as gamers. And that was a very nostalgic episode, right? Because, I mean, even though we are still gamers, right? We still play and we have a great time, obviously, but we have very fond memories of, you know, especially because I think we were privileged enough to follow all the evolution of
basically all the generations, because I mean, one of the things that I said in that episode is that we had this huge delay in Brazil in the past, right? Yeah. So it's not like now that it's simultaneous, right? The PS5, I remember, released on the same day in the US and here. But in the past, we had literally like a decade delay sometimes. So Atari, for example, it's much older than we are, but when I was a kid, people were still buying it and playing it. That's why I got it. You could still find it in stores. Yeah. Definitely, and in friends' houses and everything. Yeah. Had I been born in the US, probably I wouldn't have, caught like the Atari fever, But in Brazil, it was still a thing in the mid to late 80s. Yeah, and we also recapped a little of our latest episode as we are recording here about gratitude, in which we talked to Cadu about the subject and what we are grateful for in authentic ways, or how we can demonstrate gratitude in a more genuine way. Yes, and it was a very interesting episode in which we also discussed the origins and the meaning behind some chunks of gratitude, right? And let us not forget the special episode about the Cultura Inglesa Festival, right? This is an event that has been happening for decades, okay? Every year we have lots and lots of attractions, both face-to-face and also online, that you can watch wherever you are in Brazil or in the world, okay? So stay tuned, because next year we're gonna have it again, obviously, and I hope you can attend as many events as possible. Have we covered all of them? I guess so, yeah. And that's a heads up for you to stay tuned for what's coming for 2025. And as this is the end of the year and also the end of the semester, right? So a lot of our groups, our courses are coming to an end. Let's leave our listeners or audience some tips for what to do during this break time. What do you think? We're going to have a long break now. Our classes are, the lessons will be over during the next couple of weeks, right? So we're going to have a long break because we're going to be back. If you intend to do the holiday course, which, by the way, can be our first tip, right? Yes. Because the holiday course is absolutely awesome. So think about it. Our courses usually have 34 lessons, right? And they are divided usually into 4.5 months. Mm-hmm. So you're going to have these 34 lessons in 17 days, 5 days a week. So it's 3 weeks and a half. It's an intensive course, yeah? Very intensive, and you're going to boost especially your speaking skills, because you're going to be speaking English 2 hours and a half every day. Every day. From Monday to Friday. So that would be a great opportunity. Yes. Starts very early. Yeah, mid to late January, yes, and also the beginning of February. So if you have the opportunity, let's do it. I'll be there, okay? Yeah, you might be my student. Yeah, I'll be there too. Yeah. You might be our student. I'll be there too, because I'll be back from my holidays. It's very close to the experience we have in some short interchange courses, in which we'll give you the opportunity to immerse yourself in studying English, save for the fact that you don't need to travel. Exactly. You'll be here. Yeah, but you might be traveling because you can take the course remotely. Yeah, that's true. As well. That's true. Yeah, so it's a great opportunity to speed up your courses and try to chase your objectives and to invest some time studying English, which is also awesome. What else? I would also suggest you guys to be curious about vocabulary. I really like doing that. It's something that I always tell students, that I always keep a notepad in my phone, and whenever I come across an interesting expression, an interesting word, when I'm watching a film or listening to a podcast or whatever, and I note it down, I try to look for the meaning, and I try to use it and make that word part
of my daily life. So I would suggest you guys to take some vocabulary notes, and if you are not so sure about how to use it, if it's appropriate to use it, when it's appropriate to use it, you could bring that curiosity to your next teacher. Yeah? Awesome. Fantastic. One of the things I would advise you to do is, Christmas is coming, right? So usually when we have that Christmas week, when it's very close, some people like to get comfy on the couch and watch the good old Christmas movies, right? So if they're, and usually it's the movies that we have already seen quite a few times, like Home Alone, for example. Yeah. So a good thing would be, since you are already familiar with these movies and you might have even memorized the lines, it would be a good idea to try to go full immersive mode and watch it even without English subtitles. I mean, obviously it depends on your level, right? So like, are you a beginner or have you been studying for a while now? So you might watch it with the English subtitles, and you may even watch it without subtitles at all, because you already know the story, you already know the plot, you already know the characters, you already know what's happening. So you are able to focus 100% on the language itself, because you don't have to pay attention to the plot or try to understand what's going on. All right. Home Alone is a good idea if you can get past all the violence, right? I think this movie would never be released nowadays with, free for everyone rating, because it's really violent, but it's really appropriate for all the audiences. Exactly, definitely not. A classic that, American families, they always watch Miracle on 34th Street. In Brazil, it's not so popular, but it's a very, very famous Christmas movie in the US, and there has been more than one version. Actually, it's like an old movie. There was a remake in the 90s. But this is if you really want to go full like American Christmas mode, especially because the weather is very similar here, right? Yeah. I mean, snow everywhere. Yeah. You can watch Miracle on 34th Street. Okay. What about The Grinch? That's great. Jim Carrey, right? Everybody loves Jim Carrey. Die Hard. Die Hard. There is the controversy, right? If it's a Christmas movie or not. But anyway, this one, be careful because the language is a bit. Anyway, Yippee-ki-yay. Yeah, don't listen to me. Just go for it. Yippee-ki-yay. So be careful. But it's a nice way to practice this kind of vocabulary that you definitely won't have in our lessons, right? So if you want to explore, if that's what you're looking for, curse words, bad words, go for it. Die Hard is a great choice. Is a great, Then you haven't learned it from us. You've learned it from Bruce Willis. Yes, Bruce Willis. Yeah, blame it on the other bald guy. Great. Very nice. One thing that I would also recommend our students is that if they are not interested in taking the holiday course because they think there might be too much too dense of a content, you won't be able to invest your time, is to maybe dedicate your time to do some kind of workshop. We have a lot of workshops going on. If not during this period, right, throughout the semester as well, right? We have workshops on very specific skills. Yeah, so you might be interested in improving some of those skills, right? So listening, maybe writing. Go look for it. Ask your teachers for recommendations for what to do. You might find something that is more tailor-made there for you. Yeah? Está na hora do How Do You Say? Esse clássico bloco do Cultura Inglesa Podcast, em que perguntamos uns aos outros vocabulary questions, baseado nos itens de vocabulário, as palavras que apareceram aqui durante a nossa conversa em inglês, né? E no episódio de hoje nós conversamos sobre os melhores momentos de 2024, né? E no nosso Listen Up Moment aqui, alguns termos apareceram, né? Que foram interessantes, né? Então, Bill, vamos lá.
Hit me with the first one. No começo você falou assim, let's cast our minds back to blá blá blá. Legal. Como a gente tá relembrando aqui melhores momentos do ano, né? Então, uma expressão muito comum da gente falar quando a gente quer lembrar do passado é cast my mind back. So let's cast our minds back to the beginning of the year. Ou when I cast my mind back to when I was a teenager. Quando eu me lembro, quando eu penso nesse momento, né? Cast my mind back a um momento específico. E aí, acho que muito nesse sentido também, você falou assim, let's take a trip down memory lane. É basicamente a mesma coisa, né? Então, a trip, como você deve saber, é uma viagem. Lane, nesse caso, seria tipo uma rua, assim, né? Enfim. Então, memory lane, né? Tipo, como se fosse, assim, uma timeline, né? Uma rua aí de pensamentos, de memórias. Então, vamos viajar por essa rua e lembrar vários momentos. É tipo aquela direto do túnel do tempo? Direto do túnel. Pra quem pegou a referência, você deve ter assistido o vídeo show. Essa expressão aí que você usou, essa sim é uma trip down memory lane. Não é? Vídeo Pelo menos show? pra gente. No vídeo show que tinha com Miguel Falabella. Talvez vocês tenham ouvido aí do pai de vocês. Então, isso que eu ia falar. Pergunta ou do avô, né? Pode ser. Essa expressão. E aí, acho que também nesse sentido, Bill, você usou a palavra recap. Mais uma, né? Mais uma que tem tudo a ver. Recap vem de recapitulate. Só que, pra ser bem sincero, eu nunca ouvi alguém usando esse verbo recapitulate. Mas já ouvi muitas vezes recap. No Brasil, né, em português, a gente usava antigamente, vamos recapitular, né? Vamos relembrar, então a matéria, enfim, que seja, na escola, por exemplo. Mas o recap é muito, muito comum em inglês. Então, let's recap, vamos revisar. Uma coisa que, inclusive, a gente faz muito nessa época do semestre com os alunos, né? Let's recap some things from the semester, some topics. E aí a gente tem aquelas aulas de revisão. Essa é a ideia do recap. E aí, quando você tava... Vamos sair um pouco agora da memória, porque a gente falou muito sobre isso, né? Mas você tava falando sobre os workshops, né? Lembrando que os workshops não são bem cursos, né? Mas é como se fosse um curso mais leve, que a gente tem mais curtinho. Geralmente são 8 sessões, às vezes 16, dependendo. E esses workshops, eles têm temas bem específicos. E o Caião tava falando aqui sobre... Ele usou a palavra tailor-made. Achei muito interessante. Esse tailor é tipo Taylor Swift com Y? Não, é com I. A palavra tailor, né, é o alfaiate, é a pessoa que faz, né, a roupa para você sob medida, né? Então, isso não quer dizer que o curso ele vai ser feito para você em especial, né? Mas quer dizer que é um curso que talvez atenda melhor às suas necessidades. Então, de repente, você precisa praticar um pouco mais a sua compreensão oral, ou você, de repente, precisa praticar um pouco mais o seu speaking, você precisa se comunicar de uma forma um pouco mais avançada, né? Então, a gente tem workshops que atendem mais a sua necessidade ali sob medida. A sua história sobre gratidão que viralizou aí nas nossas redes sobre o caderninho, o presente do aluno, aconteceu num Grammar Workout Intermediate. Intermediate, exatamente, que é um desses workshops, né? Focado em gramática. Exatamente. Gramática. Para níveis intermediários. Muito bem, então se vocês não notaram o uso dessas expressões, você pode voltar aqui o episódio e tentar to spot them all. E se você gostou deste episódio, não deixa de compartilhar ele com o seu colega. Não esquece de votar nas categorias aí. Quais foram os seus momentos preferidos de 2024? Qual foi o seu episódio do Cultura Inglesa Podcast favorito de 2024? Se você tem aquele colega que sempre teve vontade de aprender inglês, sempre teve curiosidade de estudar na cultura, manda esse episódio pra ele. Mostra pra ele os momentos legais que a gente viveu este ano. Agradecendo mais uma vez, Bill. Muito obrigado aí pela parceria. Mais obrigado um ano. aí ao pessoal da 121 Studios. Nosso colega Kazu ali. Valeu. Está fazendo um joinha atrás das câmeras. Giovanni também pela edição. Esse episódio a gente deu muito trabalho pra ele. Nesse episódio a gente deu muito trabalho pra ele. E vejo vocês em 2025. Forte abraço. Boas férias aí, né? Boas festas. Happy Holidays. See you next year.